Pessoal, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro, que vai tratar aqui de uma matéria importante para as empresas, que é a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e COFINS. Ou a exclusão do PIS e COFINS sobre o ISS, esse é o correto, né? Então, é mais uma ação do nosso sindicato, da nossa federação, sempre preocupada e sempre atenta aos interesses do setor, aos interesses dos associados da nossa entidade. A nossa federação obteve, então, uma importante vitória junto ao TRF, né, de Brasília, com relação a esta matéria. Essa não é uma matéria que é para todos os setores, para todas as empresas. Isso foi específico, uma vitória específica uma iniciativa da nossa federação, né? Então, isso atende às necessidades das empresas. Isso o doutor Ricardo Godoy vai explicar agora direitinho como é que funciona, qual foi a dimensão dessa vitória, quais os cuidados que tem que tomar, quais as medidas, quais as ações, mas eu tenho certeza que isso ficará claro, e nós vamos ter hoje aqui uma importante novidade também, que é a transmissão do nosso evento através dos canais do YouTube, Facebook, das redes sociais. Sejam todos bem-vindos, então, ao nosso encontro. Os internautas também que participam poderão mandar as suas dúvidas, os seus e-mails pelo WhatsApp, que deve estar sendo divulgado, pelo site, pelo e-mail, enfim. Então, é uma forma que nós encontramos de disseminar a informação de maneira também bastante ampla, que é as redes sociais. Então, que permite a participação massiva da nossa entidade. Nosso sindicato conta com 5.000 empresas filiadas e na nossa federação com 32.000 empresas. Então, com isso, nós pretendemos alcançar o máximo possível de empresas, né, para que essa informação chegue de maneira muito positiva, muito clara para todas essas empresas em todo o Brasil. Então, eu tenho aqui a satisfação de apresentar, então, o Dr. Ricardo Godoy, que é um advogado especialista na área tributária, presta consultoria aqui para o sindicato e para grandes empresas no Brasil, e que vai apresentar agora de maneira didática e objetiva essa vitória, essa conquista, essa decisão favorável ao nosso setor, e que as empresas poderão utilizar. Então, ele vai explicar de que forma as empresas poderão utilizar desse benefício. Então, passo a palavra ao doutor Ricardo Godoy. Seja bem-vindo, Godoy. Obrigado, Wander. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente, vendo vários de vocês novamente. Bom dia aos nossos internautas que estão nos assistindo. A ideia aqui do sindicato, da federação, por muitos anos, muitas ações judiciais foram movidas em nome da categoria, e sempre que essas decisões judiciais eram obtidas, a ideia é que a gente passe a explicar melhor os efeitos delas, as consequências, para que os associados, as empresas filiadas e assim por diante, saibam exatamente o que foi obtido, os riscos que estão correndo, a forma mais adequada de se resguardar desses riscos ou não. Talvez seja melhor eu vou ver se eu uso Tá. Então, de uma maneira muito simples, o que a gente tem para discutir aqui hoje é uma decisão judicial obtida pela federação, ou seja, pela FENACERT, que embaixo dela tem o Sindeprestem, portanto, todas as empresas filiadas ao Sindeprestem estão automaticamente representadas nessa ação judicial, independentemente da associação ou não, o que importa aqui é a filiação. Muito bem, em 2015, a Federação Nacional de Trabalho Temporário e Terceirização moveu uma ação judicial pleiteando o direito das empresas filiadas a essa categoria
de excluírem do cálculo do PIS e da COFINS o valor que é pago mensalmente de ISS. Em outras palavras, em tese, a lei obriga que quando se calcula o PIS e a COFINS sobre o faturamento, ou seja, a base de cálculo do PIS e COFINS é o faturamento, todas as receitas obtidas pela empresa, dentro dessas receitas, obrigatoriamente teria que estar incluído o ISS. Porque nós estamos falando aqui de empresas de serviços, tá? Eu nem vou me remeter ao assunto irmão a esse, que seria o ICMS, porque aqui a gente está falando, pelo menos em teoria, de uma categoria representada, que é a categoria de serviços. Portanto, quando se calcula o PIS e COFINS, seja no regime não cumulativo, né, que é os 9,25, com todos os créditos, poucos na verdade, mas que vocês são obrigados a calcular todo mês, seja no regime cumulativo, que são os 3,65 direto, esse ISS, em tese, tanto o ISS retido na nota fiscal pelo cliente, quanto o ISS recolhido pelas empresas, ele compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Como o judiciário há muito tempo discutia que a base de cálculo do PIS e da COFINS não deveria incluir impostos, e por isso a tese mais famosa diz respeito ao ICMS, a FENACERT entendeu que seria o caso de se discutir também a não inclusão do ISS nessa base de cálculo. A ação foi movida em 2015. Em 2015, não havia ainda uma jurisprudência definida sobre o assunto, ou seja, quando eu falo de jurisprudência, eu estou querendo dizer de decisões judiciais definitivas sobre o assunto, ou seja, a questão ainda era um pouco arriscada. O fato é que a FENACERT entrou com essa ação e recentemente, ou seja, há alguns meses atrás, agora já no ano de 2017, a federação obteve um acórdão do Tribunal Regional Federal lá de Brasília. Por que Brasília? Porque a ação é movida em nome da federação e a federação tem uma representatividade nacional. Aliás, graças a Deus é em Brasília, porque aqui em São Paulo provavelmente nós não teríamos conseguido esse acórdão, porque a Justiça de São Paulo ainda tem um entendimento contrário a essa tese. Isso nós já vamos falar um pouco. O fato é que a FENACERT moveu a ação em Brasília e obteve em segunda instância, ou seja, no Tribunal Regional Federal de Brasília, o direito das empresas de passarem, a partir daquele momento, a excluírem da base de cálculo do PIS e da COFINS o valor do ISS. E aqui a gente começa a fazer já os esclarecimentos que são importantes para que cada empresa saiba aonde está pisando. Lembrando a todos vocês e a quem nos assiste pela internet, que as perguntas ao final aqui da minha apresentação, que será breve, são completamente abertas, vocês fiquem totalmente à vontade. Exceção feita a questão envolvendo as delações e os áudios divulgados ontem, que sobre esse assunto eu prefiro não falar nada. Enfim, com essa decisão, primeiro, não se trata ainda de uma decisão definitiva da FENACERT. A decisão, apesar de ser de segunda instância, ou seja, uma decisão proferida pelo Tribunal de Brasília, ela está sujeita a um eventual recurso da União que seria encaminhada ao Supremo Tribunal Federal. Então eu não posso usar essa decisão? Pode, em tese, a decisão está válida, independentemente do recurso da União. A União ainda não propôs esse recurso, ela ainda está no prazo dela, mas mesmo que ela venha a propor esse recurso, as empresas estão autorizadas, o recurso não suspende essa decisão, estão autorizadas sim, judicialmente, a excluírem o ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. O recurso, se for feito, ele vai ser endereçado ao Supremo Tribunal Federal. E aí vale a pena, eu só trouxe aqui a título de curiosidade, eu não gosto de ser muito técnico nas explicações, mas enfim, só para que vocês tenham uma ideia do contexto dessa história, se houver um recurso, ele vai ser endereçado ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, como a maioria de vocês deve ter ouvido falar, recentemente julgou em caráter definitivo que o ICMS
não pode ser incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS. Na realidade, essa decisão aqui desse recurso extraordinário que foi julgado agora recentemente, julgado em 15 de março de 2017. Ou seja, o Supremo decidiu que o ICMS não inclui na base de cálculo do PIS e da COFINS. Com base nessa decisão, é que os tribunais inferiores ao Supremo, como o Tribunal de Brasília, as justiças de primeira instância, como todas as justiças federais, passaram a entender que esse mesmo raciocínio do ICMS se aplica ao ISS, inclusive porque faz todo sentido. A decisão do Supremo, como vocês podem ler aqui, a tese ficou da seguinte forma: o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, porque na realidade ele não se trata de receita da empresa. O ISS segue a mesma lógica. Por isso mesmo, as decisões judiciais desde esse julgamento, tanto em relação ao ICMS quanto em relação ao ISS, passaram a ser muitas. Ou seja, o judiciário passou a entender que com essa decisão do ICMS, o Supremo também estava se manifestando de forma implícita sobre o ISS. Mas ele ainda não se manifestou de forma explícita sobre o ISS. Por isso que eu deixei aqui que é esse recurso extraordinário que ainda será julgado. Ou seja, reconhecida a repercussão geral da tese da exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Está pendente de julgamento. Muito provavelmente o Supremo deve julgar ainda este ano e, salvo alguma decisão estapafúrdia e, sinceramente, muito pouco provável, o Supremo deve seguir em relação ao ISS a mesma lógica que seguiu para o ICMS. Tanto que, na Justiça de Brasília, no TRF de Brasília, onde a FENACERT obteve a sua decisão, o assunto já é decidido de forma muito rápida. Hoje, todas as decisões judiciais do TRF de Brasília, com base na decisão do Supremo, dão ganho de causa aos contribuintes que lá entram com essas ações. Até mesmo aqui em São Paulo, onde o tribunal entendia que tanto o ICMS quanto o ISS não poderiam ser excluídos do ISS, da base de cálculo do PIS e COFINS, já está mudando de opinião. Porque, afinal de contas, o Supremo deu essa importante decisão. A federação circulou, né, Joelma, salvo engano, essa decisão. De qualquer forma, ela está aqui. Essa é a decisão judicial em que menciona expressamente que a questão é porque não é receita da empresa, ou seja, o ISS é do fisco, não é da empresa. E mesmo se levando em conta o conceito amplo de todas as receitas, não pode ser considerado faturamento e, portanto, não pode ser incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS. Esse é o julgamento do processo da FENACERT. Para vocês terem uma ideia, porque acho que a grande maioria nem sabe direito como funciona o judiciário, no dia deste julgamento, eu estava presente para fazer sustentação oral, ou seja, para fazer a defesa oral da nossa tese. Antes mesmo de eu fazer a defesa, o relator do processo, o processo é julgado por 3 desembargadores. O relator do processo disse: doutor, o senhor quer mesmo fazer sustentação oral? Porque nós já estamos dando ganho de causa para o senhor. E eu, obviamente, falei: não, excelência, muito obrigado. Tamanha a quantidade de decisões que este tribunal de Brasília já dá em relação a esse assunto. Isso significa, portanto, que não há risco algum de, a partir de hoje, as empresas deixarem de incluir o ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS? Infelizmente, eu não posso dizer que não há risco. O risco sempre existe, porque, afinal de contas, essa ação não acabou. Afinal de contas, o Supremo Tribunal Federal ainda não decidiu, em caráter explícito, o assunto do ISS, mas, diferentemente de outras teses que a própria federação já encampou, que o Sindeprestem já encampou, ações judiciais movidas no passado, decisões judiciais obtidas de forma favorável, como, por exemplo, alguns de vocês devem se lembrar de uma tese que o Sindeprestem defendeu durante muito tempo, e durante muito tempo teve decisão judicial favorável, que era para o recolhimento do PIS e da COFINS só sobre a taxa de administração. Mesmo essa decisão do Sindeprestem, que durou muito tempo, nunca houve jurisprudência tão forte quanto existe agora sobre o ISS. Ou seja, aquela época, quando o Sindeprestem, representando o direito das empresas, porque nem havia federação ainda, né, Wander?
ajuizou aquela ação e obteve decisão judicial, obteve sentença de primeira instância. O fato é que não havia uma decisão ainda de Brasília, uma decisão do Supremo Tribunal Federal ou do STJ, que a gente pudesse dizer que era uma jurisprudência tranquila ou pacífica sobre o assunto. Então, acho que, se eu pudesse traçar um paralelo, o risco existe, óbvio, mas ele é muito pequeno. O que significa que, como advogado, eu tenho que alertar todos vocês, porque, afinal de contas, essa é uma ação coletiva, todos vocês que, se eventualmente essa decisão for reformada, aquelas empresas que optarem por desde já a excluírem o ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, correm o risco de amanhã serem cobradas desse valor pela Receita Federal. Né? Eu acho improvável que a FenaCert perca essa ação, mas não é impossível, infelizmente. É difícil, às vezes, para o cliente entender, e aqui, querendo ou não, eu falo como se todos vocês fossem meus clientes, que na advocacia, às vezes 99% e 1% é a mesma coisa. A estatística é muito difícil. Ou seja, eu posso ter 99% de chance de ganhar, mas pode ser que dê o 1%. Mas, repito, acho que também seria muito cômodo eu dizer aqui para vocês, olha, o risco existe, depois ninguém vem reclamar, porque, afinal de contas, eu estaria lavando as mãos e a federação também. O fato é que acho que precisa ficar bem claro o seguinte, as empresas que não gostam de correr riscos, eu sugiro que, eventualmente, deixem de pagar e provisionem esse valor, ou movam ações individuais e depositem em juízo. Essa é a forma conservadora de você se beneficiar dessa decisão. Se você depositar em juízo, evidentemente, você não vai ter o efeito caixa dessa utilização. Mas, enfim, é uma análise que cabe a cada um de vocês, não cabe a nós, federação, dizer o que cada um de vocês deve fazer. O que a gente pode dizer é o que cada um de vocês pode fazer. Acho que aqui alguns contadores, a forma de se fazer isso é uma forma muito simples, né? Na EFD Contribuições, você simplesmente coloca no campo dedução o valor do ISS e automaticamente ele vai calcular o PIS e COFINS sem o ISS. Isso daqui para frente. Ele vai pedir o número, vai perguntar se decorre de processo judicial. A orientação é que se informe o processo judicial da FenaCert. Dessa forma, a explicação é a mais oficial possível para a Receita Federal. Evidentemente que, ao se fazer dessa forma, se amanhã a decisão for reformada, fica, de certa forma, um pouco mais fácil para a Receita Federal saber quem ela tem que cobrar e quem ela não tem. Mas cabe a mim orientar vocês da forma mais correta e legal possível. O certo é, nas declarações, retirar o ISS e informar o número do processo. Feito isso, automaticamente o cálculo já vai excluir o ISS. Lembrando, porque nas reuniões que eu tenho com meus clientes individualmente, às vezes há uma certa confusão. A discussão aqui é PIS e COFINS, não é ISS. Então a discussão não é com os municípios, não tem nada a ver com os municípios. A discussão é o recolhimento do PIS e COFINS, a discussão é com a Receita Federal. O ISS é que ele tem que sair da base de cálculo. Então, se você tem ISS recolhido ou retido em diversos municípios, você vai somar todos eles de forma a excluí-los da base de cálculo do PIS e da COFINS. E, mais uma vez, repito, independe também da forma de regime de apuração do PIS e COFINS, tanto cumulativo como não cumulativo. O fato é que o ISS pode, a partir dessa decisão judicial, ser excluído da base de cálculo com os comentários e riscos que eu estou colocando aqui para vocês. Muito bem. Essa é o resumo da história do que a FenaCert conseguiu, por enquanto, nesse processo. Consequentemente, surge de imediato a seguinte pergunta. Bom, e o que eu recolhi até então? Não pode ser objeto de uma ação coletiva o direito das empresas de pegarem de volta o que recolheram a mais. Esse é um direito individual que não pode ser pleiteado pela federação. Por isso, a ação não envolve o pedido de devolução dos valores recolhidos nos últimos 5 anos. Esse pedido
ou esse direito, ele é individual e teria que ser solicitado por cada um de vocês. Para isso, eu já antecipo, porque normalmente são essas dúvidas que surgem, há duas formas de se fazer isso. Uma é cada empresa individualmente mover a sua ação judicial pleiteando a devolução dos últimos 5 anos desses valores de PIS e COFINS. Essa ação judicial pode pleitear a devolução via compensação de tributos ou via restituição em dinheiro. É uma ação relativamente demorada, porque seja a compensação, seja a restituição, você só poderia fazê-la ao final do processo. Hoje, nem com uma liminar você pode compensar tributos federais. Então, obrigatoriamente, quem optar pela via judicial, para se resguardar de qualquer risco, teria que esperar o final do processo para se fazer uso desse dinheiro, seja via compensação, seja recebendo em dinheiro. Quando eu falo demorado, a gente deve estar estimando um processo desse em mais ou menos uns 5 anos. Qual é a outra forma de se pleitear a devolução desse dinheiro? É uma forma que envolve mais riscos. Ou seja, a empresa, por conta própria, pleitear administrativamente a compensação dos valores recolhidos. Como é que isso é feito? Isso é feito por meio da retificação de todas as declarações DCTF, da CON, se ainda houver, dos últimos 5 anos, e EFD, de forma a retificar, excluindo o ISS de todas as declarações. Os contadores sabem melhor o que eu estou falando, os donos de empresa talvez não entendam exatamente o que eu estou falando, mas é uma questão muito simples. Tem que se retificar tudo para que dentro do sistema da Receita Federal o crédito seja gerado. Ou seja, ao retificar dizendo que eu recolhi ISS a mais e eu vou passar a tirar, o sistema vai reconhecer que houve recolhimento a maior de PIS e COFINS. Feitas essas retificações dos últimos 5 anos, o sistema tendo um crédito, você consegue fazer a famosa PERDCOMP. Ou seja, você faz a compensação por meio de um software da Receita Federal, um programa que permite essa compensação. Até aí a história está muito bonita. Qual é a questão? Apesar do sistema permitir que você faça isso, porque afinal de contas você vai ter gerado crédito, porque sem retificar, o sistema não libera o PERDCOMP. Sem retificar, o sistema não lê esse crédito. Então, ele não permite que você faça a compensação. Você é obrigado a retificar tudo, gera o crédito no sistema, o PERDCOMP vai liberar a compensação e você vai fazer a compensação. Como a gente está falando de PIS e COFINS, essa compensação poderia ser feita com recolhimentos futuros de PIS, COFINS, CSL e imposto de renda. Eventualmente, empresas desoneradas, que eu acho que não é o caso aqui, ainda tem a contribuição sobre receita bruta, que também pode ser compensada. Muito bem, feita essa compensação, a Receita Federal terá que homologar essa compensação. Ou seja, o PERDCOMP, quando ele é feito, ele tem que ser homologado pela Receita Federal. Antecipo e adianto a vocês que a Receita Federal não irá homologar esses créditos, essas compensações. Ela, e digo isso porque já tenho experiência suficiente com vários casos envolvendo este assunto. A Receita Federal vai mandar um primeiro comunicado às empresas que fizeram o PERDCOMP, perguntando qual é a origem do crédito, ou seja, o sistema vai ler que teve o crédito, mas por que você tem esse crédito? Ao você explicar que tem esse crédito, porque a FENACERT ganhou ação, porque o Supremo decidiu o caso do ICMS, ou qualquer coisa do gênero, a Receita Federal vai virar e falar, muito bem, mas cadê a sua decisão que diz que você tem direito a compensar os últimos 5 anos? Essa decisão, em tese, você não terá. E ela vai, então, indeferir o PERDCOMP. Bom, ô Ricardo, se você está falando que eu vou fazer um PERDCOMP e ele vai ser indeferido, por que você está sugerindo fazer isso? Eu não estou sugerindo, eu estou dizendo que essa é uma das possibilidades. Por quê? Por um simples motivo. Ao fazer a compensação via PERDCOMP, certos de que muito provavelmente ele será indeferido, você tem o direito de se defender administrativamente. Primeiro por meio de uma defesa administrativa que se chama manifestação de inconformidade, depois por um recurso administrativo que é endereçado ao CARF, que é um órgão que julga em Brasília. Onde eu quero chegar? Tudo indica
que no CARF as empresas têm uma chance razoável de ganhar estes perde-compes, porque, afinal de contas, ele se baseia em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ainda que as empresas não tenham decisões próprias. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: comprar a briga do perde-comp é uma briga, a minha frase já é autoexplicativa. Ela vale a pena? Depende. Porque, na realidade, cada empresa tem a sua própria realidade, né? Então, eu tenho muitos clientes que falam, não, Ricardo, eu prefiro comprar essa briga porque eu preciso de dinheiro, ou eu prefiro ficar com esse dinheiro do que tomar o dinheiro no banco, eu prefiro brigar com a Receita Federal com o dinheiro no bolso do que esperar 5 anos para então receber essa quantia. O fato é que é uma briga que não é certa que você vai ganhar administrativamente, apesar de ter uma chance no CARF, e que se no CARF também as empresas perderem, você ainda tem a discussão judicial. Essa sim você vai ganhar, mas aí você já vai ter uma dívida contra você. Parece, do jeito que eu estou falando aqui, parece meio assustador, mas é porque eu sou obrigado, né, como advogado de uma ação coletiva, num auditório com pessoas sobre as quais que a maioria eu não conheço, para os internautas que estão aqui nos assistindo, deixar claro que o risco existe, o risco de discussão administrativa é grande, o risco de derrota administrativa é razoável, mas no final você consegue levar esse assunto para a justiça e ganhar, porque afinal de contas a justiça, em princípio e até hoje, tem decisões favoráveis. Eu recomendo que se faça esse perde-comp desse jeito. Eu não tenho condição de recomendar ou não recomendar de forma coletiva. A recomendação é que cada um tenha consciência desses riscos e adote a posição que melhor convenha à sua realidade. O importante é deixar claro esses riscos. Ou seja, não é a ação da FenaCert que permite que vocês compensem. Essa é uma informação que eu acho que tem que ficar clara. A ação da FenaCert, ela simplesmente serve, vamos dizer assim, talvez de um guarda-chuva para uma eventual briga com a Receita Federal em relação aos últimos 5 anos. Em relação ao daqui para frente, a ação da FenaCert é sim mais do que um guarda-chuva, ela é um escudo, ela é uma proteção de vocês. Mas enfim, acho que todos têm condições de avaliar. Já antecipo que não devemos estar falando de valores gigantescos, porque afinal de contas a gente está falando de 9,25 ou de 3,65 sobre o valor de ISS, né? Então, se você pega o valor de ISS, que a alíquota seja de 5, a gente está falando já de 9,25, 10% sobre os 5% de ISS, estamos falando aí de, na melhor das hipóteses, de 0,5% do faturamento mês, considerando uma empresa que esteja no regime não cumulativo, que não tenha muitos créditos e que esteja sujeita ao ISS generalizado de 5%. Esse é o máximo do benefício que uma empresa pode ter. E isso se aplica aos últimos 5 anos, ou seja, ao deixar de pagar ou a fazer o cálculo, cada um de vocês que fizer o cálculo dos últimos 5 anos vão perceber que o montante está relacionado a essa ordem de grandeza. Aí varia muito em função do faturamento de cada um e assim por diante. Qual é a recomendação que eu faria? Infelizmente, os valores dos últimos 5 anos estão prescrevendo mensalmente. Ou seja, mesmo com a ação da FenaCert, quem não fizer a compensação via perde-comp ou não propuser uma ação judicial, está perdendo um mês de 5 anos atrás. Infelizmente. Eu falo infelizmente porque isso obriga, né, em tese, óbvio, a que as empresas façam alguma coisa. Óbvio, não é obriga, né? Cada um, se eu não quero discutir esse assunto, deixo para lá. Mas o que eu quero dizer é, quem quiser se beneficiar dos últimos 5 anos, mesmo que não esteja disposto a entrar na briga do perde-comp, a única forma de congelar esse crédito dos últimos 5 anos é movendo uma ação judicial. Eu digo infelizmente porque isso é custo para vocês, tem que propor uma ação, tem que contratar um advogado, mas infelizmente é assim que funciona. Eu sempre dou esse exemplo, se a gente estivesse na Alemanha,
No dia que o Supremo decidiu esse assunto do ICMS, no dia seguinte a Receita Federal já deixaria de recolher e as empresas já teriam o seu direito automático de pedir de volta os últimos 5 anos. Aqui no Brasil vai continuar sendo cobrado, a Receita vai continuar autuando e quem não entrar com a ação vai perder. Tudo bem, eu não entro com a ação para pedir de volta os últimos 5 anos, eu prescrevo, né, nós estamos em maio de 2017, já prescreveu abril de 2017. Ah, mas eu vou recolher junho, então eu já ganho maio e junho de 2017, é verdade. Ou seja, você perde um mês lá atrás, mas ganha um mês aqui na frente. Mas dá para você fazer as duas coisas, né? Dá para você entrar com uma ação judicial, congela o crédito e, eventualmente, tem até outra possibilidade, né? Você pode entrar com a ação judicial para que o crédito fique congelado, ou seja, para que não haja prescrição e, eventualmente, aguarde, não faça o perde-compra, não quero correr risco. E quando o assunto estiver mais consolidado, você pode fazer isso. Você pode, então, deixar para comprar essa briga com a Receita Federal com a questão um pouco mais definida. Hoje eu posso garantir para vocês que quem fizer o perde-compra por conta própria, sem ação judicial, vai ter problema com a Receita Federal. Não é um problema, eu diria assim, inadministrável, mas é um problema. E todos têm que ter ciência porque tanto a FenaCert quanto o Sindeprestem, eu sou advogado aqui, alguns já me conhecem, eu presto consultoria para as entidades há muitos anos. Há praticamente 15, 17 anos prestando aqui consultoria tributária e movendo ações judiciais. E assim, o histórico aqui é o seguinte, o sindicato na época, hoje a federação, consegue uma decisão judicial e essa decisão judicial é informada às empresas e as empresas tomam as suas medidas sem a ciência dos riscos e depois que essa decisão é reformada, as entidades são muito cobradas pelas empresas. No caso de PIS e COFINS sobre taxa, especialmente, as empresas ficaram muitos anos se beneficiando dessa decisão. O dia que a decisão caiu, foi um trauma aqui na categoria, obviamente, mas para as entidades também. Então, hoje, o procedimento que as entidades exigem aqui de mim, especialmente o Wander, a diretoria, se a gente ganha alguma coisa, se for para divulgar, a gente tem que tentar esclarecer ao máximo. E de preferência, só divulgar as decisões que forem obtidas sobre um assunto cuja chance de êxito seja muito grande. Ou seja, talvez vocês nem saibam, mas as entidades têm várias ações judiciais discutindo quase tudo o que vocês possam imaginar em matéria tributária. Porém, várias delas não têm decisões favoráveis ou se tem o assunto ainda é muito arriscado. E por ser muito arriscado, a opção é de não divulgação, porque afinal de contas, esse tipo de evento, ele é raro. Como vocês podem perceber, ele não atrai tanta gente, ainda que hoje a gente tenha a ferramenta da internet, você não vai conseguir atingir. Quantas empresas, Wander, que você falou? 5 mil no estado e 32 mil no Brasil. Como a ação é da FenaCert, a gente está falando de 32 mil empresas. Não vai conseguir atingir essa divulgação, esses esclarecimentos, seja pelas mídias sociais, seja em eventos individualizados, seja por comunicados e circulares que a federação faça, infelizmente você não consegue atingir todo o público. E por isso mesmo o cuidado de só realmente divulgar aquilo que tanto a federação e o sindicato, quanto o advogado, que no caso sou eu, entendem que as chances de êxito são muito grandes, como é o caso aqui. Tá? Então, acho que são essas as considerações que eu tinha aí para fazer para vocês. E estou à disposição para qualquer tipo de pergunta, fiquem à vontade. Obrigado. A pergunta então é a seguinte, como a gente representa uma categoria, o que é que estabelece esse vínculo da empresa com a categoria para ela se anunciar frente à Receita como representada pela FenaCert? Ou seja, para ela se valer do direito dessa decisão. Porque o que em outras ocasiões a gente acabou detectando é que muitas empresas
que nunca ouviu falar de Fenacert, e nem de sindicato, no momento que você tem uma decisão dessa, eles então tentam se filiar, ou tentam, aí sim, e eu queria que você discorresse um pouco disso. E se a simples condição de pertencer à categoria já assegura esse direito, ou há necessidade delas estarem credenciadas aqui no sindicato, se tem necessidade de estar credenciada, basta o credenciamento simples, ou na condição de associada, ou na condição de filiada, ou enfim, se há uma regra para isso. Obrigado. Fernando, o judiciário, ele é muito aberto. A ação judicial que foi proposta em nome da federação, ela não se limita a uma lista, por exemplo, de empresas, que muitas vezes há entidades que fazem isso. Até para, acho que a conversa aqui é super transparente, até para limitar as empresas que eram associadas ou filiadas à época e, de certa forma, convencer outras empresas a se tornarem associadas ou filiadas. O nosso caso aqui, e por determinação da diretoria, a ideia sempre foi mover a ação da forma mais aberta possível. Então não há uma lista. O que significa isso? Essa decisão vale para quem já era filiado, eu já esclareço a questão da filiação e associação, como para quem vier a se tornar. Ou seja, uma empresa que entre hoje na Fenacert, amanhã na Fenacert, a gente já fala essa história de Fenacert, Sindeprest, tem o direito de se beneficiar dessa decisão judicial. E aí entra o ponto que é importante. Há uma obrigatoriedade de filiação. A Fenacert é uma federação, obviamente hoje reconhecida pelo Ministério do Trabalho, de caráter sindical. Ela tem embaixo dela alguns sindicatos, mas nada impede, talvez na prática, Wander, isso seja impossível, mas eu estou dizendo porque é como o judiciário pensa. Nada impede que uma empresa seja filiada diretamente à Fenacert. Eu não sei se isso é possível, mas se for possível, a filiação direta à Fenacert, mesmo que não seja por meio de um sindicato, já permitiria que ela se beneficiasse. E muito mais as empresas que estão hoje filiadas aos sindicatos que estão embaixo da Fenacert. Então a abrangência é essa, ou seja, todas as empresas que de forma direta ou indireta estejam representadas pela Fenacert por meio de filiação, não por meio de associação. De novo, sendo muito transparente, porque acho que essa postura é importante ressaltar da diretoria. No passado, já me consultaram sobre a possibilidade de entrar com ações em nome só de empresas associadas, para, de certa forma, obrigar as empresas a se associarem. A diretoria, da qual inclusive você faz parte, Fernando, nunca me pediu isso e prefere que a ação seja a mais aberta possível, basta filiação. Mas ela tem que existir. Ela tem que existir de qualquer forma. Pode ser por meio do sindicato, pode ser diretamente a Fenacert, mas ela tem que existir. E o documento é muito simples. Você pode ter uma declaração do sindicato ou da Fenacert, você pode ter a guia da contribuição sindical que prova a filiação, patronal, obviamente, se não cair, né? Agora também a gente não sabe mais. Mas, enfim, não há uma exigência muito complexa. A documentação é essa. Ficou clara a questão da... Não, ficou claro, sem dúvida, e era esse o objetivo da pergunta, da importância da nossa categoria se manter unida, se manter filiada, né? Porque quanto mais representadas empresas filiadas à categoria dispor, maior é o nosso raio de ações e perspectivas de outras conquistas que dependem sempre do número dessas filiadas, como você bem esclareceu. Muito obrigado. Imagina. Bom dia, meu nome é Daniele. Doutor Ricardo, eu gostaria de saber o seguinte: existe uma possibilidade da União fazer um recurso para cair essa decisão. Qual que é o
prazo que eles têm para esse recurso, que aí no caso é um risco maior, né, que a gente corre. E eu gostaria de propor um cenário, saber a sua opinião. Vamos supor que a empresa opte em fazer essa exclusão da base de cálculo e começa a praticar isso daqui para frente. E não queira recorrer à justiça ou pela Perdicomp em rever os 5 anos, né? Para não ter nenhum tipo de questionamento da Receita Federal. Qual que é a sua opinião com relação a isso, num cenário desse? Então, Daniele, na realidade, o prazo está se esgotando para propor o recurso. Ele vence agora no início de junho. Os prazos da União são sempre maiores do que o dos contribuintes, então são longos. O prazo está se esgotando. Mesmo se esgotando e eles ainda não tendo apresentado o recurso, acredito que o recurso será feito, tá? Ou seja, acredito que haverá sim a apresentação do recurso e acho que a gente pode até estabelecer como compromisso aqui, com a Joelma, que cuida do jurídico, de divulgarmos eventualmente uma circular informando a apresentação do recurso. Se não apresentar o recurso, tudo bem, o processo morre do jeito que está. Mas com a apresentação do recurso, a gente informaria que agora ficaria aguardando o julgamento de tribunais superiores. Como eu te disse, Daniel, primeiro, acho que esse recurso tende a não ser vitorioso em função da posição que hoje o Supremo Tribunal Federal possui. De novo, infelizmente eu não tenho como garantir 100%, até porque o Supremo Tribunal Federal é um tribunal instável. Não me recordo de um caso como esse que o Supremo tenha dado uma decisão por uma causa, porque foi o plenário que julgou a questão do ICMS, e o próprio plenário mude de opinião. É difícil, mas, por exemplo, no julgamento do ICMS, o Supremo é composto de 11 ministros. No julgamento do ICMS tinham 10, porque o ministro que havia falecido, o ministro Teori Zavascki, ainda não havia sido substituído pelo Alexandre de Moraes. Então, assim, de qualquer forma, o julgamento foi 6-4. Mesmo que o Alexandre de Moraes julgue a favor do governo, em tese ficaria 6-5. Se até lá ninguém mais morrer, né? Porque eu já não sei mais o que acontece. O fato é, acho muito improvável que isso seja reformado. Acho que hoje as chances de êxito dessa causa da FenaCert é muito grande. Por isso que a gente está aqui, inclusive, por isso que a gente divulgou. Para quem não sabe, a FenaCert tinha sentença de primeira instância procedente neste caso, que a gente optou por não divulgar, porque o Supremo ainda não tinha se manifestado sobre o assunto. Coincidentemente, o Supremo se manifestou sobre o caso do ICMS e logo em seguida o TRF marcou o julgamento da FenaCert. Só também para vocês terem uma ideia, lá no TRF, no dia do julgamento da FenaCert, e o diretor jurídico aqui da federação estava junto comigo, foram julgados pelo menos uns 20 processos tratando de exclusão do ISS da base de cálculo do PIS da COFINS. Tamanha febre que virou isso. Então, acho que é improvável, não é impossível. Acho que o êxito de um recurso da União, a chance de êxito é muito pequena. Não propor nada para pedir de volta, é óbvio que é um direito. Eu não acho que isso aumenta ou diminui as chances de fiscalização, qualquer coisa do gênero. Acho que, insisto, né? Acho que não justificaria. Sendo muito sincero, acho que você conseguiria, por exemplo, a empresa conseguiria entrar com uma ação na justiça, combinar, por exemplo, com um advogado que não cobre muito, que cobre só no êxito e aguardar o desfecho da ação. Ou seja, o dia que acabar a ação, num cenário mais conservador, porque essa mesma empresa que pensa em eventualmente não discutir os últimos 5 anos, por que ela não quer discutir? Muito provavelmente porque não quer correr risco, não quer comprar essa briga com a Receita Federal. Entrando com uma ação, pedindo de volta os últimos 5 anos e aguardando esse processo acabar, você não vai comprar briga nenhuma. Não é nem a Receita Federal que participa do processo, é a União, são os procuradores da Fazenda. A Receita Federal nem sabe que você moveu uma ação. Quando acabar esse processo e eventualmente você ganhar, se a opção for pela compensação, você nem vai precisar retificar as declarações,
Porque você passa a ter um crédito decorrente de ação judicial transitada em julgado, que você pode jogar direto no perde-comp. E aí esse perde-comp não é um perde-comp arriscado, porque é um perde-comp baseado numa decisão que já acabou. A questão vai ser só de cálculo. Se você está compensando um crédito, os valores que você tem direito, ou se você fez a conta errada, se você aumentou o valor do crédito, só isso que a Receita Federal vai querer discutir. Ah, não é esses juros, você pôs juros compostos, não é só Selic, simples. Mas seria uma... Então, assim, acho que minha opinião, né, você perguntou. Insisto que é difícil ficar dando opinião aqui de forma coletiva, porque às vezes o advogado é mal compreendido. Mas acho que nessa hipótese, a minha opinião é que eu não vejo muito sentido em não pedir de volta os últimos 5 anos dessa forma bem conservadora, pelo menos. Mas é óbvio que cada empresa faz o que quiser, né? Mas acho que assim, não há nenhum tipo de problema com a Receita Federal em se pedir esses últimos 5 anos, isso não impacta a certidão, sentar e esperar um dia o processo vai acabar, esse dinheiro é corrigido pela Selic, e o dia que acabar você decide o que você quer fazer. Ah, eu vou esperar 2 anos para receber em dinheiro, que é como é recebido, apesar de ser precatório, o precatório da União, até hoje, ou será que eu tenho que dizer até ontem, nunca foi atrasado, diferente dos precatórios de município e estado que são pagos numa fila gigantesca, a União paga em dia. Então, assim, é uma opção. Ou então fazer a compensação, mas acho que não estou querendo induzir ninguém, até porque aqui a gente tem um cuidado. Representando a FENACERT, apesar de eu ter o meu escritório de advocacia, a ideia não é que fique parecendo que a federação quer que as empresas me contratem. Muito pelo contrário. Acho que cada um tem os seus advogados, advogado de confiança, enfim. Só que eu acho que é mais um interesse do própria empresa do que do advogado. Nada. Já doutor Olivar, fazer mais uma perguntinha aqui. Você falou um negócio interessante que é a questão da afetar ou não a certidão. Eu acho que talvez seria interessante você esclarecer essa opção menos conservadora, até onde isso põe em risco. Então vamos separar, Fernando, sua pergunta é importante. Primeiro, as empresas que optem por deixar de incluir o ISS na base de cálculo do PIS e COFINS a partir de hoje. Mais cedo ou mais tarde, como você vai... A minha sugestão é que a informação seja feita corretamente à Receita Federal, via EFD, com a informação do número do processo. Mais cedo ou mais tarde, a Receita Federal vai querer saber que processo é esse. Deixa eu ver a decisão judicial. Isso vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Só que essa é uma questão tranquila. Ela até pode impactar, por exemplo, a renovação de uma certidão num determinado momento, até você se explicar para a Receita Federal. A partir dali, ela entra num acompanhamento normal. No máximo que a Receita vai te pedir a cada renovação de certidão, é uma certidão de objeto e pé para comprovar que a decisão está valendo. Mas quem hoje tem certidão porque tem liminar, está muito acostumado com isso. Não é mais um bicho de 7 cabeças. Parece, mas não é. O problema é a compensação. A compensação, ela não vai impactar a certidão enquanto o processo administrativo estiver tramitando. Ou seja, você faz o perde-comp, né, para compensar os últimos 5 anos, ele não vai ser homologado, na minha opinião, acho que ele não vai ser homologado pela Receita, e você vai ter que se defender. Esse processo todo, ele suspende o débito. Então, em tese, a certidão vai sair positiva com efeitos negativos, evidentemente, mas ela vai sair. O problema é quando o processo administrativo acaba e a Receita Federal define lá no CARF que o débito existe. Aí, a partir deste momento, é que você não consegue mais certidão, a não ser que você vá à justiça, a não ser que você pague, ou a não ser que você vá à justiça pleitear uma liminar, oferecer uma garantia para não pagar aquele débito, aí você consegue de novo a certidão. Mas esse processo administrativo também é um processo demorado, né? Então, assim, apesar dessa conduta de fazer a compensação via perde-comp ser mais arriscada, né, deixar bem claro, ela é uma conduta que, assim, vai gerar uma consequência prática para a empresa só daqui a alguns anos, né? Eu digo isso porque muitas empresas optam por comprar essa briga exatamente
contando com essa demora. E no Brasil, como vocês estão cansados de ver, e né, a gente poderia estar aqui hoje falando do novo refis que iria sair e que agora ninguém mais sabe o que vai acontecer, desde ontem à noite. É a verdade, gente. A gente está falando aqui de matéria tributária, o refis, em vias de ser aprovado, ele ia realmente ser um refis como nunca houve antes aqui. Eu estava em Brasília na terça-feira, tive acesso ao texto, o último texto que tinha sido concordado pela Receita Federal, era um refis realmente impressionante. E não estou falando isso como advogado, não estou dando minha opinião, se está certo ou se está errado. E agora ninguém sabe que fim vai levar esse refis. Mas enfim, tem muitas empresas que compram essa briga, no final, se eu perder lá no final eu pago, eu espero um refis, ou eu vou brigar, enfim. O que eu quero dizer é que o perde-compra é arriscado, ele exige uma briga, uma disposição de brigar da empresa, primeiro administrativamente, sem consequências na certidão, depois judicialmente. Eu costumo dizer o seguinte, é uma briga boa porque o êxito é muito provável. O problema é que dá trabalho essa briga, entendeu? É quase como se você soubesse, né, é um exemplo clássico, se você pudesse ter o poder de antever o futuro, você sabe que você vai ganhar o jogo, o problema é que você tem que jogar a partida, aí você vai se machucar, vai tomar cartão amarelo, vai tomar cartão vermelho, você sabe que no final você vai ganhar, mas o jogo tem que ser jogado. E ele dá trabalho, ele gera custos para a empresa. Porque você faz o perde-compra, amanhã você tem um indeferimento, você tem que fazer uma manifestação de inconformidade. Muitas vezes é conveniente contratar um advogado ou não, às vezes a empresa não se sente segura de ela mesma fazer as próprias defesas. Então assim, precisa pôr tudo isso na balança. Mas o fato é, a certidão, nos dois casos, parar de pagar daqui para frente é uma questão bem tranquila, fazer a compensação, num primeiro momento não impacta a certidão, vai impactar lá na frente, quando efetivamente o débito, a Receita Federal entender que ele existe. Tá? No Supremo, já está sendo discutido esse tema do ISS? Já. Já tem um processo lá, então, que está para ser julgado. Isso. E não é o nosso caso. Então, se no nosso caso... Esse aqui, se quiserem anotar até, esse recurso aqui, ele estava aguardando a definição deste. Que já foi julgado. O fato é que, como vocês acompanham pelos noticiários, o Supremo é um tribunal atolado de serviços, extremamente, hoje, preocupado com as questões que envolvem Lava-Jato, questões políticas. Então, assim, os processos demoram a ser julgados mesmo. O fato é que este recurso extraordinário estava aguardando esse. Teoricamente, ele tem já todas as condições para ser julgado imediatamente. Não foi ainda colocado em pauta de julgamento. Então, é isso. Efetivamente, o assunto já está lá. E a sua pergunta, se você me permite tentar antever, é óbvio que se o Supremo decide este recurso extraordinário aqui, de ISS especificamente, aí eu posso dizer quase que com certeza absoluta que a FenaCert vai ganhar a ação dela. Acho que era isso aonde você queria chegar. É exatamente isso. Eu queria saber, no caso deles fazerem um recurso, como ficaria, né? O recurso vai ficar sobrestado? Exato, ele não vai ser julgado. Bem perguntado. Até porque complementa a sua pergunta, Daniele. Se a União apresentar um recurso contra a FenaCert, o recurso será recebido e ficará sobrestado aguardando este julgamento aqui. Ele não vai para o Supremo, ele vai ficar parado esperando. No que o Supremo decidiu esse aqui, ele nem sobe. Ele automaticamente tem a mesma decisão. Por isso que eu posso garantir que o que ficar definido neste caso, fica definido no caso da FenaCert. E aí isso, de fato, pode influenciar uma decisão ou outra, né? Seja a decisão de pedir de volta os últimos 5 anos, seja a decisão de parar de pagar daqui para frente. Enfim, mas uma boa pergunta mesmo. Ricardo, eu tenho uma pergunta que é uma dúvida, é mais um esclarecimento, eu acho, para as pessoas resolverem adotar a liminar. No passado, quando nós tivemos uma liminar com relação ao PIS e COFINS, que você inclusive foi o autor também, você mesmo esclareceu que muitas empresas aderiram a liminar e não se precaveram com relação ao futuro, caso ela caísse ou não. A gente tem informação também, né, até por
contato com outras empresas, outros colegas, de empresas que na ocasião fizeram uso da liminar e não a informaram quando estavam, só fizeram a mudança na contabilidade, como você informou, que deve informar, que a maneira correta é informar, se você resolver aderir a liminar, informar que está aderindo a liminar de acordo com o contato, e não fizeram isso, simplesmente mudaram a forma de apresentar suas DCTF, as suas informes, já incidindo PIS e COFINS sobre taxa. O que aconteceu? Quando a liminar caiu, as empresas que aderiram à liminar e informaram a liminar foram cobradas imediatamente dos débitos pendentes. As empresas que não se comportaram dessa forma, que não informaram a liminar, tem empresas, eu mesmo tenho conhecimento de colegas aí que até hoje parece que ainda não, já tiveram alguns problemas, mas vão administrando, como você disse, e acabam não sendo, não sendo cobrados imediatamente, ganham um tempo maior. Mas isso é uma coisa que a gente sabe que é incorreto, que é uma maneira mais arriscada ainda, porque é uma forma indevida, né? Então eu gostaria que você só falasse um pouquinho sobre esse risco, até como uma orientação para empresas que eventualmente queiram tomar esse tipo de atitude. Perfeito, Olinda. De fato, a maneira correta de se fazer é a maneira que eu coloquei. É a única maneira de se fazer? Teoricamente, não. Hoje, diferentemente da época do PIS e da COFINS sobre taxa, daquela decisão anterior, hoje o sistema da Receita Federal é um pouco diferente. Então, naquela oportunidade, há muitos anos atrás, por exemplo, só existia DCTF. Então, você informava lá na DCTF o que você queria. E aí, muitas vezes, você fazia o quê? Com que a receita, o seu faturamento, batesse com o valor da taxa. De forma que o PIS e COFINS sobre taxa, ele conversava com aquele valor de base e, em tese, não aparecia no sistema da Receita Federal nenhuma divergência. E aí você não informava decisão judicial nenhuma e muitas empresas acabaram, é fato, vamos dizer assim, se livrando de um problema. Eu acho que tem duas questões, né? Eu, como advogado, e especialmente aqui na condição de estar falando em público, eu não posso recomendar nada que seja heterodoxo, vamos chamar assim. Essas empresas que não procedem à forma correta, elas não só estão sujeitas a um problema com a Receita Federal, mas mesmo que ganhem a ação, o fato é, você está sujeito até, às vezes, ao crime de sonegação fiscal. Eu tenho casos no escritório de empresas que informavam a taxa de administração como sendo faturamento. A Receita Federal, quando descobriu, é verdade, muitos ela não descobriu, mas os que ela descobriu, o que ela falou? Você omitiu receita de mim. A sua receita não foi de 100, foi de 1.000. Ah, mas eu tinha uma decisão. Não, a decisão falava que você tinha o direito de recolher sobre taxa. A decisão não falava que o seu faturamento passou a ser de 100 e não de 1 milhão. O seu faturamento continua igual. A mudança é para PIS e COFINS você recolhe sobre taxa. E as empresas faziam, obviamente, isso de caso pensado, para exatamente dar essa fugidinha. E eu tenho casos de crime de sonegação fiscal por omissão de receita. Então, assim, há consequências nos atos. Hoje, há até uma certa dificuldade, os contadores sabem melhor que a gente, uma certa até dificuldade, porque o sistema é muito travado, de você fazer diferente do que eu falei. Como é que você vai informar na EFD? Você teria que fazer um negócio... Porque mesmo que você informe errado na EFD, ela vai se conversar com a DCTF, que vai conversar com a declaração de imposto de renda, que vai conversar, inclusive, com as informações dos seus clientes. Porque o sistema, ele não é o mais inteligente do mundo, mas ele é inteiro, ele funciona assim, ele funciona de forma interligada, para evitar até exatamente a fiscalização, né? Então, muitas vezes, você é até surpreendido com uma dúvida da Receita Federal, porque o sistema também é meio burro, né? Ele é interligado, mas ele é um sistema. Então, ele tem os parâmetros dele. Às vezes, porque ele não conseguiu entender alguma coisa, ele fala, não, tem uma divergência aqui. Aí você vai lá e esclarece. Então, assim, acho um tanto quanto arriscado que se faça... Eu vou dar um exemplo, Olinda. Uma empresa poderia hoje simplesmente
fazer o perde-comp de PIS e COFINS inventando um crédito. Falando, por exemplo, que é uma decisão judicial transitada em julgado, o sistema vai liberar a compensação. Ainda que precisaria de homologação do crédito e tal, mas assim, hoje dá para fazer um monte de coisa ainda. Mesmo que você não tenha crédito nenhum, mesmo que você nem seja da FenaCert. Mas não é a maneira adequada e muito menos a maneira que a FenaCert pretende orientar, né? A orientação é essa, a maneira correta. O juiz, ele não entra nesse tipo de discussão. Ele não entra na discussão de como você tem que informar isso à Receita Federal. Por isso que isso permite que as empresas adotem medidas, às vezes, não tão recomendáveis. Eu estou dando a minha recomendação, seja porque eu já tenho clientes que excluem o ISS da base de cálculo há bastante tempo, porque tem as decisões próprias, seja porque eu conheço já como é que funciona o sistema da Receita Federal e as consequências. A ideia é essa, ou seja, a ideia é excluir mesmo. Eu tenho um cliente hoje em dia que tem tanto medo da Receita Federal que ele faz o seguinte, ele não faz nada disso que eu estou falando. Ele paga e compensa no mês seguinte. Paga e compensa no mês seguinte o valor que ele poderia estar deixando de recolher. Porque ele não quer ter que informar na EFD que ele está tirando o ISS. Mas não é porque ele quer se esconder, é porque ele tem medo, ele está fazendo o errado duplamente de medo. Só que assim, o medo é tão grande que você faz até o que não devia. Então a recomendação é essa. Em relação ao daqui para frente, informar o número do processo, informar a exclusão do ISS e em relação aos últimos 5 anos, se a opção for de ir para o perde-comp, é retificar tudo, os últimos 5 anos inteiros, dá trabalho, retificar DCTF, retificar DACOM, retificar EFD contribuições, gerar o crédito no sistema, fazer o perde-comp e saber que ainda vai ter que ter uma briguinha aí com a Receita Federal. E também colocando em cima do que você falou, caso tiver alguma divergência da DCTF, da EFD ou perde-comp, você não consegue tirar sua certidão. Sim. Isso que é o pura pior de verdade. tudo. É isso? Exatamente. O sistema ele é interligado mesmo. Às vezes você faz uma das declarações corretamente, se a outra estiver errada, o sistema vai apontar a divergência e você vai ter que se explicar. Muitas vezes você tem que retificar para corrigir, para a certidão poder ser liberada. Na Receita Federal funciona assim. Ainda que hoje, até usando como exemplo, por exemplo, o INSS, né? Ainda que hoje a Receita Federal seja uma só, Receita e INSS, os sistemas são completamente diferentes. O sistema do INSS ainda é muito arcaico, ele ainda permite que você lance crédito que ninguém sabe de onde veio, lá na Cefip, você faz a compensação, ninguém te pergunta de onde veio, coisa que com o e-social, teoricamente, vai mudar. O e-social, ele, para quem já teve a oportunidade de mexer, ele parece muito com o sistema da Receita Federal. É como se, finalmente, a Receita Federal estivesse unificando os seus sistemas, porque aí também o e-social exige um monte de interligação de informação, que se não tiver, bloqueia a certidão. Mas respondendo a sua pergunta, efetivamente, Paulinho, tem que, se tiver divergência de informação, a certidão fica bloqueada, até você regularizar. Ok, obrigado. Eu agradeço aí a atenção de todos, espero que tenham sido esclarecidas as dúvidas. Como eu disse, o assunto não é tão complexo como parece, acho que é importante só fazer essas ressalvas. Hoje, a federação tem essas ferramentas, né, como a da internet, para que a abrangência dessas explicações sejam maiores. E eu agradeço aí a vocês a paciência e a presença e os nossos internautas. Muito obrigado. Bom, esperamos que essas informações permitam que vocês tomem a melhor decisão de acordo com a realidade de cada empresa. E só esclarecendo essa questão da filiação, se eu não estiver enganado, empresas não podem estar ligadas à federação, e sim através dos sindicatos, é isso? Isso. Então, os sindicatos, as empresas de outros estados têm que procurar, então, o sindicato, estar afiliado ao sindicato que está ligado à federação. Daí a importância levantada aqui pelo CAUVE de a filiação da empresa estar no sindicato correto. Esperamos, inclusive, que a reforma trabalhista prospere, que conclua, porque tem a questão lá do negociado e do legislado, e isso é importante que os sindicatos, que as empresas sejam nos sindicatos corretos. Tá?
Tá? Então, uma outra mensagem também que eu gostaria de deixar, que está dentro da reforma trabalhista, é que o Sindeprestem apoia o fim da contribuição sindical obrigatória. Nós estamos apoiando essa decisão, porque o sindicato representa as empresas. E nós que somos empresários sabemos a carga pesadíssima de tributos e de contribuições que tem em cima das nossas empresas. Então, nós estamos defendendo o fim dessa contribuição. Esperamos que isso prospere, vamos cobrar isso, não vamos desanimar não com o atual momento político, vamos cobrar porque o país precisa disso, nós precisamos ter um ambiente de negócios muito mais saudável do que tem hoje. A reforma trabalhista traz segurança jurídica, inclusive nas questões referentes à justiça do trabalho, que muitas empresas têm tido problemas. Nós queremos julgamentos técnicos e não políticos na justiça do trabalho também. E nós vamos continuar essa briga, esperamos que vocês também apoiem, contribuem e que também se manifestem através das redes sociais. Esse é o nossa ferramenta, a nossa arma. Nós temos que exigir, né, que essas reformas se completem, que elas tenham um final o mais breve possível, né, porque o país não pode parar. Então, o Sindeprestem, a federação, vão continuar atuando firmemente na defesa dos interesses da nossa atividade. Muito obrigado a todos e até o próximo encontro.